A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família. Deus derrame sobre você os propósitos que Ele tem. Que Ele revele a você os propósitos que Ele, mesmo antes da fundação do mundo, determinou para você. Aqui é o quadro Palavra do Dia com o irmão Gilberto. Hoje a palavra se encontra em Marcos, capítulo 15. Fala sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus. Capítulo 15, versículo 39. A Bíblia do expositor diz assim, ó: E o centurião que estava diante dele, vendo que tinha expirado, assim clamando, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aleluias! Que maravilhoso essa palavra, né, amados irmãos? E a Bíblia do expositor nos traz a explicação também acerca desse versículo, que diz assim, ó, que esse centurião, então, ele foi o primeiro gentil a dar esse testemunho de fé. A tradição afirma que seu nome era Longino e que esse se tornou um seguidor fiel de Cristo. Pregou a fé e morreu como um mártir. Então olha só o que aconteceu na vida desse centurião, né? Ele estava ao lado de Cristo, né? Quando Cristo expirou, quando Cristo entregou a sua vida, o seu espírito ao Pai, né? E tem mais ainda aqui sobre a explicação do versículo, diz assim, ó: Na verdade ele disse que muitos têm afirmado ser Deus, mas este é Deus. Então esse centurião, né? Longino, o seu nome, ou Longino, mas eu acredito que é Longino. Aleluia. Ele se tornou uma fiel testemunha de Jesus. Ele entregou a sua vida a Jesus, né, e testificou sobre a fé e morreu como um mártir. Então, amados irmãos, eu me peguei pensando assim que mesmo na hora que Jesus entregou a sua vida ao Pai, né, ele clamou ao Pai e entregou a sua vida ao Pai, mesmo nesse exato momento, esse homem, esse centurião, né, aconteceu a obra de Cristo na vida desse homem. Ele viu que verdadeiramente aquele que estava na cruz, Jesus então, é Deus, é o Filho de Deus. E que lindo, queridos, quando uma pessoa consegue reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Que não falamos de uma religião, porque religiões tem muitas, mas Cristo não é religião, ou Cristo não é religioso. Quando a pessoa entende a palavra de Deus, e eu acredito sim, quando a pessoa tem um encontro com o Espírito Santo, ou melhor, com Jesus, e obviamente com o Espírito Santo, começa a grande obra de Cristo na vida dessa pessoa. Lembrei agora do apóstolo Paulo, né, que ele, não lembro o versículo, enfim, qual é dos livros que está, mas ele disse que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Assim a palavra fala. Muitos de nós soubemos esse versículo. Então nós podemos dizer assim que não é pela minha força, não é pela tua força, mas pelo agir de Deus, através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, que faz com que o homem, a mulher, homem no geral, homem, mulher, criança, jovem, reconheça que Jesus é o caminho e que não há outro meio de salvação a não ser por Cristo.
Então, queridos, esse centurião, ele estava ao lado de Jesus. Ele fazia parte da guarnição, né? Provavelmente ele acompanhou todo o julgamento de Jesus, que foi um julgamento injusto. Eu estava lendo aqui, meditando, injusto. As palavras que são ditas, que estão escritas, se nós meditarmos, nós sentimos até, podemos dizer assim, uma dor no nosso corpo, na nossa alma. Porque Jesus, né, queridos, passou tudo o que ele enfrentou, a agonia que ele enfrentou. Jesus foi o sacrifício perfeito. Após Jesus fazer essa obra no Calvário, não precisou nenhum tipo mais de sacrifício, né? Porque para os leitores, os conhecedores e os estudiosos da Bíblia Sagrada, sabem que no Antigo Testamento havia muitas formas de holocausto, né? De oferta, de sangue, né? Enfim, que eram derramados por expiação, por culpa do pecado, enfim, né? Mas aqui, o que me chama a atenção é que esse centurião, então, ele reconheceu o Mestre Jesus. E ele entregou a sua vida para Jesus. E é essa palavra que eu estou falando para você nesta manhã. Entregue a tua vida a Jesus, ou nesse dia, melhor dizendo. Entregue a tua vida a Jesus. Tome essa decisão. Você pode ainda não ter tomado essa decisão porque você ainda não entendeu quem é Cristo. E a gente lembra de Paulo, eu lembro de Paulo. E Paulo, ele era um perseguidor. E ele, no caminho para Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que mudou a sua vida, que mudou a sua trajetória. Toda aquela cegueira espiritual foi arrancada dele, foi tirada dele. E nós soubemos então, o apóstolo Paulo, nós soubemos o que ele deixou registrado na Bíblia Sagrada. Mas muitas obras Deus usou esse homem para realizar. Então isso é maravilhoso, meus queridos. Isso é lindo, porque o Senhor, aleluia, o Senhor continua realizando obras. O Senhor está realizando na minha vida e está realizando na tua vida também. Quem sabe você se encontra num momento difícil, num momento de angústia, mas saiba que Deus, ele tem contemplado você. Deus, ele está olhando para você. Quando João teve aquela revelação que está no livro de Apocalipse, o evangelista João, porque o João Batista já estava morto, né? Então é o evangelista João, um discípulo do próprio João Batista. Amados irmãos, ele viu que os olhos do Senhor Jesus são como tochas de fogo, e esses olhos contemplam os moradores da terra. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, aquele que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar a Deus só na vontade da carne, ou só carnalmente, ou só fisicamente. Não, nós precisamos adorar a Deus com o nosso espírito. Deus procura verdadeiros adoradores, aquele que o adore em espírito e em verdade. Deus quer que nós adoramos a Ele. Deus quer que nós nos entregamos a Ele. Deus quer que você se entregue a Ele. Aleluia. Deus tem muitas formas de trabalhar na vida de uma pessoa. E muitas vezes, queridos, coisas, vou dizer assim, são retiradas da pessoa, ou são retidas da pessoa, para que a pessoa entenda que há um chamado de Deus na tua vida. Primeiro para a salvação, e depois há um chamado para você cumprir um propósito que Deus designou para você
aqui nessa terra. A maioria das pessoas não descobriram até hoje o propósito que Deus tem para contigo. Como que você vai descobrir esse propósito? Como, irmão Gilberto, que eu vou descobrir esse propósito? Você vai fazer o seguinte, vai perguntar direto para Ele. Pergunta para Deus. Pergunta para Ele hoje. Para que Ele te enviou aqui nessa terra? O porquê que você está aqui? Não é simplesmente para você viver aqui. Deus tem um propósito na tua vida, que Ele designou, como falei antes. Desde antes dele enviar você para essa terra. Desde antes dele colocar você no ventre da tua mãe. Desde antes, esse propósito já está definido por Deus. Pergunte para Ele. Muitas pessoas, e Ele vai te falar, muitas pessoas já desceram à sepultura sem cumprir o projeto, o propósito de Deus. Muitas pessoas vivem com amargura, com angústia. Muitas pessoas vivem preocupadas com posses, preocupadas com o dinheiro, preocupadas com vários bens. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário. E Deus tem tudo isso para você e para mim. Só que não é isso que nós vamos ficar agarrados. Não é isso que vai trazer alegria verdadeira para ti. Muitas pessoas se sentem angustiadas pela falta de Jesus, pela falta da presença do Espírito Santo. Tem tudo, mas é como se não tivesse nada. Pergunte para Deus qual é o propósito. O texto de hoje então ficou em Marcos, capítulo 15, e o versículo 39. Fala a história desse centurião. Quando Jesus expirou, mudou a história desse homem. Ele viu que era Cristo verdadeiro, o Filho de Deus. Deus abençoe você e a tua casa, que o irmão Gilberto, não esqueça, se inscreva no canal, deixe teu like, deixe teu comentário, envie esse vídeo para mais pessoas, me ajude a aumentar o número de inscritos aí. Quando eu olhei estava 309 inscritos. Se você me ajudar e propagar essa mensagem, é rapidinho e nós vamos aumentar, vamos a 500 inscritos. É um desafio para você que escuta essa mensagem. 500 inscritos. Eu peço para você. E eu sei que isso pode acontecer num dia. Aleluia. Porque Deus colocou no meu coração estar gravando essas mensagens. Então, é para mim fazer e é para edificar a tua vida. Mas mais vidas através de você serão alcançadas. No nome de Jesus. Deus abençoe.